Eu sou o rei Davi, reinei na terra de Israel por 40 anos. Hoje eu vou contar uma parte da minha história que muitos não conhecem, embora ela esteja relatada na Bíblia. Eu fui um jovem que desde pequeno agradou o coração do Senhor. O Senhor me via quando eu cuidava dos rebanhos do meu pai, e por causa do meu coração, Ele me elegeu para fazer grandes obras. O meu coração não era competitivo, eu não tinha metas estabelecidas. Eu não tinha inveja dos meus irmãos e eu não tinha mania de grandeza. Eu nasci o sétimo entre os meus irmãos, porque Deus me escolheu para trazer descanso ao povo de Israel, ainda que fosse um descanso por um breve tempo. Como disse o meu pai Salomão, que também reinou em Israel por 40 anos e que edificou casa para Deus, Deus colocou todos os inimigos debaixo dos meus pés. Como vocês devem saber, essa é uma promessa que o Senhor disse ao meu Senhor que faria, e que colocaria todos os inimigos debaixo dos pés do nosso Messias. Mas o Senhor me usou como figura do Messias. O Messias haveria de vir da minha carne, da minha descendência. O leão da tribo de Judá prometido na Torá. O meu filho foi escolhido para edificar uma casa para Deus, mas Deus também usou o meu filho como figura do Filho de Deus, aquele que verdadeiramente edificaria uma casa para Deus. De maneira que eu e meu pai nos tornamos duas testemunhas da obra de Deus, assim como Moisés e Arão, assim como Moisés e Josué, assim como Josué e Caleb. Eu e o meu pai também somos uma continuação do testemunho das obras de Deus. Eu venci as batalhas junto com Deus. O próprio Deus colocou todos os inimigos debaixo dos meus pés e o meu pai edificou uma casa, um templo fixo para Deus em Jerusalém, e Jerusalém se tornou rainha da terra. Todas as nações estavam debaixo do seu domínio. Deus escolheu Jerusalém uma vez e escolherá outra vez. Ela foi chamada de Cidade Santa, Cidade de Justiça, a glória de todos os reinos. Mas antes de tudo isso acontecer, o Senhor me via quando eu cuidava dos rebanhos do meu pai. Eu não era tão forte como os meus irmãos. Eu não tinha a mesma ambição dos meus irmãos. Mas eu tinha o meu coração em Deus. Quando Deus disse pelo profeta que encontrou um homem segundo o coração dele, que faria toda a vontade dele, é preciso vocês entenderem qual é toda a vontade de Deus. Pois Deus me conheceu antes mesmo de eu nascer. Deus me conhecia antes da fundação do mundo. Ele sabia de todos os meus pecados. Também conheceu os meus arrependimentos. Ele conheceu todas as minhas escolhas, como eu poderia escolher tanto a vida como a morte, tanto a bênção como a maldição. Eu cometi grandes pecados diante do Senhor e Ele me castigou severamente, mas eu não abandonei os seus testemunhos. Muitos de vocês conhecem a minha vida pelo livro de Salmos. E de fato o livro de Salmos relata muitas coisas sobre a minha vida, sobre a vida do Messias, sobre a história do povo de Israel, tanto a história passada como a presente, como a glória futura que há de vir não somente sobre a terra de Israel, mas sobre esse mundo. A parte da história que eu vou contar para vocês se encontra no livro de Samuel, no livro de Reis e no livro das Crônicas. Juntando esses três livros, tanto a parte 1 como a parte 2, junto com o livro de Salmos, vocês poderão confirmar toda essa história. Deus viu que desde jovem o meu coração sempre esteve na Torá, na meditação dos testemunhos do Senhor. E eu compreendi de fato os testemunhos do Senhor, e eu relatei e testemunhei todas as obras do Senhor. Deus me escolheu para restaurar as tribos de Israel. Antes de Deus me tornar rei de Israel, a casa de Israel estava dividida em duas casas. A minha missão era unir as duas casas de Israel e tornar elas um reino de sacerdotes na terra. E isso aconteceu pelas mãos do meu pai, Salomão. Certamente vocês ouviram falar sobre o tabernáculo de Davi e sobre a queda desse tabernáculo. E é preciso vocês conhecerem o que é esse tabernáculo de fato.
como foi a sua construção e como foi a sua ruína. Todos os que conhecerem bem essa história mudarão o jogo da profecia em suas vidas. No meu coração houve um desejo de edificar casa para Deus, mas Deus disse que Ele que edificaria uma casa para mim. Assim como também o Pai edifica uma casa para o seu Filho, uma casa espiritual, com sacrifícios espirituais, aqueles mesmos que eu relatei no livro de Salmos. Eu fui um dos primeiros profetas e reis a entender todas essas coisas. Quando eu escrevia o livro de Salmos, eu já enxergava o Messias futuro em todos aqueles sacrifícios, e eu escrevi sobre eles. No meu reino e no reino do meu pai, as pessoas conheciam esse testemunho e cantavam sobre esses testemunhos. Eles não faziam o sacrifício sem conhecimento. Eles sabiam que aquilo era a respeito do Messias. E é por isso também que Deus testemunhou ao meu respeito, dizendo que eu era segundo o seu coração e que faria toda a sua vontade. A vontade do Pai é em revelar para as pessoas que o Messias está naqueles sacrifícios e que o Messias viria no futuro para se tornar a realidade de todos esses sacrifícios, que todos os pecadores da terra um dia seriam aniquilados e que o mesmo Messias haveria de estabelecer o seu reino na terra. Isso faz parte da vontade de Deus, mas ainda não é toda a sua vontade. Deus também queria que as 12 tribos fossem restauradas e se tornassem um reino de sacerdotes, assim como Deus falou por intermédio de Moisés. A vontade de Deus era que as 12 tribos se tornassem um reino de sacerdotes, e não somente a tribo de Levi dentre a linhagem de Arão. Eu entendi essa vontade de Deus, e por isso eu não usei a tenda de Moisés, o tabernáculo chamado de tabernáculo do testemunho. Antes, eu quis edificar uma casa para Deus. Deus viu isso com bons olhos, mas como eu tinha derramado muito sangue e Deus queria amplificar o seu plano, Ele escolheu o meu filho para edificar uma casa. Porque a sabedoria de Deus é muito grande. Todas as suas obras são admiráveis. Eu me tornei rei primeiramente da casa de Judá e depois me tornei rei sobre todo Israel. E assim que surgiu o meu tabernáculo. O meu tabernáculo começou com a casa de Judá. A Arca da Aliança habitava em tendas. E o meu tabernáculo amplificou quando eu me tornei rei sobre as 12 tribos de Israel. Essa é a segunda fase do meu tabernáculo. A terceira fase e a fase final é quando as 12 tribos unidas, com uma lei amplificada, recebe de Deus uma casa fixa em Jerusalém para reinarem sobre toda a terra e trabalhar para Deus. Quando vocês forem estudar pelos profetas, quando começou a ruína desse tabernáculo, vocês vão entender que foi no templo de Salomão. O que vocês leem como templo de Salomão, vocês também podem ler como tabernáculo de Davi. Assim como o meu tabernáculo foi edificado em 3 fases, ele também caiu em 3 fases. Primeiramente, o meu pai pecou contra Deus. E ele multiplicou seus pecados de tal maneira como nenhum outro rei em Israel fez antes dele, e nem depois dele. O meu pai fez que se abrissem brechas no meu tabernáculo. Então, Deus rasgou o reino do meu pai. Depois disso, Deus dividiu o reino outra vez em 2 casas, casa de Israel e casa de Judá. Essa ainda é a primeira fase da queda. A segunda fase da queda é quando Deus rejeita toda a casa de Israel. A casa de Israel deixa de ser povo e Israel é diminuído drasticamente. Pois toda a casa de Israel não quis dar ouvido às palavras dos profetas. Ela recusou o arrependimento. Ela abandonou a misericórdia. Por isso Deus disse que ela não seria mais povo e ela não teria mais misericórdia. E a ruína do meu tabernáculo está registrada nos evangelhos, aonde tem fariseus e saduceus, escribas, mestres da lei, escolas teológicas judaicas e grupos que falavam de Moisés, mas eles distorciam a lei de Moisés. Grupos que falavam de mim, mas eles distorciam a minha palavra. Eles nem sequer conheciam os meus testemunhos. Embora eles fossem meus descendentes segundo a carne, eles se tornaram filhos do diabo, raças de víboras.
E eles cumpriram as profecias, matando o seu próprio Senhor. Nesse ponto, nós temos a terceira fase e a ruína de toda a casa de Davi. Mas com a morte de Jesus e com a sua ressurreição, ele começa a cumprir as palavras dos profetas e a restaurar o tabernáculo de Davi de toda a sua ruína, como diz o profeta Amós e como dizem as palavras de outros profetas. Na restauração desse tabernáculo, Deus vai trazer uma casa muito mais gloriosa, pois a casa de Deus vai se tornar o corpo humano. E essa não foi uma ideia nova que Deus teve. Isso sempre esteve testemunhado desde o tempo do tabernáculo do testemunho, que vocês conhecem como o tabernáculo de Moisés. Isso já estava decretado no coração do Senhor antes mesmo da fundação dos céus. Por intermédio de Moisés veio a lei para todo Israel. Deus usou essa aliança para deixar testemunhos para o seu povo, pois o tabernáculo de Moisés está repleto de testemunhos contra Israel e testemunhos das obras do próprio Messias que iriam anular esses testemunhos contra Israel. Por isso que o tabernáculo de Moisés se chama o tabernáculo do testemunho. O véu da separação se chama véu do testemunho. A arca da aliança se chama arca do testemunho. E todos os utensílios do tabernáculo são chamados de utensílios do testemunho, pois tudo ali dentro daria testemunho. Futuramente, Deus levantaria um homem poderoso nas Escrituras e ele escreveria uma carta chamada de Carta aos Hebreus. E no capítulo 3, ele deixaria registrado que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. O texto que diz Moisés foi fiel em toda a casa de Deus está registrado na Torá. A parte do texto que diz para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas foi exatamente a interpretação do escritor dessa carta. Pois como ele era poderoso nas Escrituras, ele entendeu que o tabernáculo de Moisés dava testemunho de tudo. E se o tabernáculo de Moisés dava testemunhos, a casa que o meu pai edificou amplifica todos os testemunhos. E eu vou explicar isso para vocês. Moisés foi o homem escolhido para ser o mediador da lei, para entregar a aliança, primeiramente para o povo de Israel e depois para o mundo. Mas eu sou o homem que Deus escolheu para amplificar esse testemunho. A partir de mim, todo Israel não poderia praticar apenas as coisas que Moisés escreveu, mas teria que praticar os testemunhos que Deus me deu. O Altíssimo me deu a planta da casa dele e todas as leis que deveriam ser modificadas, ou melhor dizendo, amplificadas. No tabernáculo de Moisés tinha somente uma menorá com 7 lâmpadas. No templo de Salomão são 10 menorás. 7 vezes 10, 70 lâmpadas. Como disse o profeta Isaías, essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos do Senhor. Como disse o profeta Zacarias, são os 7 olhos do Senhor. E toda essa revelação vai ser amplificada mais uma vez no livro do Apocalipse. 7 aponta para o descanso. 10 fala dos mandamentos de Deus. 7 vezes 10, 70. Nos direcionando para o final das 70 semanas. Isso significa que Deus enviaria dos seus 7 espíritos por toda a terra. A plenitude do seu povo teria acesso a esses 7 espíritos. Deus iria escrever os 10 mandamentos nas tábuas do coração do seu povo e no final das 70 semanas, tudo isso estaria cumprido. E essas coisas são apenas um breve resumo dos testemunhos contidos na menorá. Era uma, passou a ser 10. Eram 7 lâmpadas, passaram a ser 70. Isso significa que os testemunhos foram amplificados 10 vezes mais. O mesmo ocorre com a mesa dos pães da proposição. As revelações nessa mesa são incríveis. O mesmo ocorre com a pia de bronze, pois na planta da casa que Deus me deu, a pia de bronze haveria de ser alterada por um mar de bronze, sustentado por 12 bois de bronze. 3 deles para o norte, 3 deles para o sul, 3 deles para o ocidente e 3 deles para o oriente. É justamente nesse mar de bronze que os sacerdotes, que existiriam em maior número, deveriam se lavar.
Até mesmo na medida do Santo dos Santos, que passou a ser todo quadrangular, está cheio de revelações. A Arca da Aliança continuou sendo uma só porque ela é o trono de Deus. E no céu tem somente um trono. Deus também pediu para eu estabelecer músicos sobre o sacrifício da tarde e manhã. E só nessa expressão, tardes e manhãs, com os sacrifícios e com os músicos, o povo de Deus já recebe uma nova camada de revelação. Na planta dessa casa constava uma ordem de 24 turnos de sacerdócio, 12 por 12. Ao todo, 288 mil homens. Isso significa 144 mil duplicado. Os primeiros números 12 é uma referência para as 12 tribos de Israel. Os outros 12 são uma referência para os 12 apóstolos. 12 por 12, 24. 12 vezes 12, 144. E Deus pediu 2 vezes 144 mil homens para toda a obra do sacerdócio do Senhor. Esses são os meus testemunhos. Ninguém pode entender o livro do Apocalipse corretamente se não passar primeiramente por esses testemunhos. Todos esses sacerdotes sacrificavam diante do Senhor, com músicas e com grande alegria. Esse foi o testemunho que Deus deixou na minha geração, e tudo isso faz parte de toda a vontade que Deus quis deixar através da minha vida. Está escrito que Deus achou Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus me achou. Deus está à procura. Deus não é um Deus que levanta a pessoa soberanamente porque ele ama mais um e ama menos a outro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus vê o coração. De fato, Deus escreve a história. Deus decide muitas coisas. Mas uma soberania real, justa e verdadeira é uma soberania onde ela está conjugada com a justiça e com a presciência de Deus. Israel não ficou escravo por 400 anos só porque Deus quis. Na verdade, Deus nem queria isso. Deus permitiu que o meu povo ficasse escravo, pois eles se esqueceram das promessas. Eles foram manipulados pelo sistema do Egito. Prestem atenção nisso. Se um homem com o coração de Moisés tivesse nascido em 200 anos de escravidão, ou 300, a profecia para Abraão seria diferente. Deus falaria para Abraão: Abraão, a tua descendência ficará escrava por 2 ou 3 gerações. Se Deus disse 4 gerações, era porque demorou 4 gerações para nascer um homem conforme o coração de Moisés. Caso contrário, se isso não fosse assim, nós teríamos um Deus que prendeu o seu povo debaixo da fornalha de fogo, debaixo de muito sofrimento e escravidão, somente porque Ele quis. Nós sabemos que Deus não age assim. Deus é um Deus que planeja o futuro. De maneira soberana, Ele permite que alguns dos seus planos sejam frustrados, pois Deus quis que as 12 tribos fossem um reino de sacerdote. Porém, Deus disse: se dares ouvidos à minha voz. Deus falou isso ao 3º dia num casamento com todo o seu povo no Monte Sinai. Era o dia 50 depois da saída da terra do Egito. A condição era se eles ouvissem a voz de Deus. E a única coisa que Deus falou com a sua própria voz foram os 10 mandamentos. Quando o povo de Deus entender esses testemunhos que eu, Davi, entendi, vocês entenderão todas as questões mais complicadas do Novo Testamento, entenderão as cartas de Paulo, entenderão o tempo de transição das alianças. Pois ainda que eu vivi no tempo da antiga aliança, eu agi como um sacerdote da nova. Ainda que os meus ministros viveram no tempo da antiga aliança, muitos deles agiram como sacerdotes da nova aliança. Até mesmo o profeta Daniel, preso na grande Babilônia, agiu como um sacerdote da nova aliança. Na casa de Deus, todos que sacrificavam, eles entendiam o que estavam fazendo e cantavam os louvores que Deus me dava. Pois no meu tempo e na minha geração, todas as pessoas que sacrificavam sabiam que aquilo era a respeito do Messias. Eu escrevi sobre isso em vários salmos. Eles não faziam mais roboticamente, sem entendimento, como na época dos fariseus e saduceus.
Esses sacrifícios eram feitos com toques de trombetas e debaixo de louvores. Tudo isso era para se cumprir a palavra que Deus falaria por intermédio do profeta Malaquias, que o nome dele era desprezado entre o povo de Israel, mesmo ele tendo amado Jacó e odiado a Esaú. Deus deu as obras dele para o povo de Israel, não deu para Edom porque ele rejeitou. E como o povo de Israel rejeitava as obras do Senhor, assim como Edom rejeitou, Deus também rejeitou os sacerdotes, rejeitou todos esses sacrifícios e prometeu que grande seria o nome dele entre as nações e que em todos os lugares um incenso puro haveria de ser oferecido ao Senhor. Isso não era possível segundo a lei de Moisés, pois somente os sacerdotes poderiam oferecer incenso ao Senhor, somente os sacerdotes poderiam sacrificar ao Senhor. E isso deveria ser feito no tabernáculo do testemunho, ou na casa que o meu pai edificou em Jerusalém. Mas a promessa que Deus fez era que em todos os lugares os homens fariam esse sacrifício com incenso puro. Isso era quando os homens haveriam de se tornar a casa de Deus, espalhados no mundo inteiro. Eu mesmo escrevi sobre essas coisas e sobre esses sacrifícios espirituais. Que a minha oração suba como incenso e que o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. E por isso grandes são os testemunhos do Senhor. Moisés recebeu a lei e por meu intermédio os testemunhos da lei foram amplificados. E no tempo da nova aliança o Messias seria como Moisés, aquele prometido na Torá, que Deus disse que levantaria um homem semelhante a Moisés diante do povo. Moisés foi o mediador entre Deus e o povo da antiga aliança. O Messias seria o mediador de uma nova aliança. E assim como eu fui escolhido para amplificar os testemunhos da antiga aliança, o Messias também vai amplificar os testemunhos da nova aliança. Pois uma coisa é o povo praticar as realidades da lei num corpo de carne, num corpo mortal, aonde os pecados ainda têm domínio sobre o povo. Porém, com um sumo sacerdote à destra de Deus intercedendo pelo povo. Outra coisa completamente diferente é o povo praticar as realidades da nova aliança com um corpo glorificado, aonde o pecado já não tem mais domínio sobre o povo. Aonde todas as nações do mundo estarão debaixo do poder do Messias e da sua esposa. Como figura das coisas que haveriam de vir, eu unifiquei as duas casas de Israel, mas elas voltaram a se dividir. Eu fiz por um tempo e testemunhei por um tempo aquilo que o Messias faria para todo sempre, e o testemunho seria eterno. Ele haveria de chamar a casa de Israel outra vez, unir a casa de Israel com a casa de Judá, para eles se tornarem um reino de sacerdotes para todo sempre. Agora você pode entender o porquê que Deus disse: achei Davi, homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Essa é a vontade de Deus, a santificação. Na oração do Messias, a primeira palavra que ele ensina é nós dizermos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus foi blasfemado no céu, mas foi santificado no céu. Deus quer a santificação do seu nome aqui na terra como ela é no céu. Por isso que o Messias disse nessa oração: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Usaram o nome de Deus em vão, profanaram o nome de Deus, tanto no tempo da antiga aliança, como muito mais no tempo da nova aliança. O nome de Jesus é profanado entre as nações porque as pessoas fazem obras más em seu nome. As nações não querem saber de Jesus por causa do mau testemunho que o seu povo dá sobre Deus. Esse mau testemunho vem com falso evangelho, com comércios, com mentiras, com enganos, com obras demoníacas feitas em nome de Deus. Mas os filhos de Deus que conhecerão todas essas coisas, eles mesmos santificarão o nome de Deus. Pois o profeta Isaías profetizou: quando eles virem as obras das minhas mãos, eles santificarão o meu nome. É Deus quem irá santificar o seu nome. Ele mesmo disse isso pelo profeta Ezequiel 2 vezes, mas Deus vai usar o seu povo para santificar o seu nome. Deus vai fazer o que nós não podemos fazer e nós vamos fazer o que Deus não vai fazer. O que Deus quer que a gente faça para que a obra seja completa, para que a nossa fé não seja morta,
para que nós sejamos salvos por obras e não somente por fé, assim como Abraão, assim como Raabe, assim como disse o apóstolo Tiago. E se a vida do homem não estiver santificada na terra, não tem como esse homem santificar o nome de Deus. O nome de Deus vai ser santificado de qualquer maneira, você fazendo parte disso ou não. O reino de Deus virá sobre essa terra, você fazendo parte disso ou não. O homem ou a mulher que não quiser fazer parte desse plano, Deus levantará outros homens e outras mulheres para concluírem esse plano. Contudo, Deus quer que você faça parte desse plano. Ele quer, mas se você não quiser, não vai acontecer. Ele vai continuar sendo Deus e você vai perder o propósito da vida. Como Deus disse pelo profeta Ezequiel, denunciando os pecados do seu povo: eu quis purificar-vos, mas vós não quisestes. Isso o Senhor Jesus falou antes de se fazer carne. Quando ele se fez homem e veio nesse mundo, ele chorando deu esse testemunho, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar-vos debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós não quisestes. Outra vez, o Filho de Deus deu esse testemunho. O céu é testemunha disso, a terra é testemunha disso. E por isso que no dia do julgamento, céus e terras serão convocadas como duas testemunhas para testemunharem contra todas as falsas religiões e todos os falsos profetas que falam mentira em nome do Senhor. Todas as obras que Deus fez e testemunhou por meu intermédio e por intermédio do meu Pai, elas vão aparecer por fim no livro do Apocalipse, no último capítulo, aonde Deus diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que nosso Messias está dizendo é que ele é a realidade do que aconteceu em minha geração e ele é a realidade da minha descendência. Ele é o verdadeiro Shalom. Ele é o verdadeiro Rei de paz e Rei de justiça que edificaria uma verdadeira casa para Deus. Notem que essa frase está escrita no mesmo contexto onde Deus apresenta a sua esposa representada em uma cidade que já foi edificada antes da fundação do mundo. Grandes são essas revelações, grandes são esses testemunhos. Mas todos esses testemunhos só podem ser compreendidos quando você lê sobre a minha história, sobre os meus testemunhos, no livro de Reis, no livro de Crônicas e no livro de Salmos. Esses livros irão te levar para todas as outras profecias. Então você vai conhecer muito mais dessas coisas que eu estou testemunhando. Pela misericórdia de Deus, eu alcancei um bom testemunho diante do Senhor. Por isso que Deus faz lembrança do meu nome e referências ao meu nome por muitos profetas. Deus prometeu pelo profeta Jeremias que daria para o seu povo pastores segundo o seu coração. Essa é uma referência à minha vida. Hoje eu percebo que o mundo está colocando na cabeça dos jovens e das pessoas ambições por grandes negócios desse mundo, empreendimentos, servindo o dinheiro como se fosse o seu próprio Deus, uma paixão por todas as coisas desse mundo, incluindo o mundo tecnológico, vícios abomináveis provenientes da tecnologia. Mas olhem para o meu testemunho. Um dia eu fui jovem, um dia eu fui homem formado e um dia eu fui um ancião. Veja a minha vida nesses 3 tempos. Leiam as minhas últimas palavras relatadas no livro de Samuel. Deus apagou para todo sempre todos os meus pecados, e as boas obras preparadas de antemão que eu fiz em nome do Senhor e para o Senhor serão obras eternas. Tenha ambição nas coisas do céu. Que o seu coração esteja nas coisas do Senhor e não nas coisas do mundo. Que a força da sua mente e a força do seu corpo sejam para realizar as obras do Senhor, seja para testemunhar as coisas do Senhor. Pois a recompensa do Senhor será uma recompensa eterna. O seu galardão é sobremodo grande. Nada nesse mundo pode se comparar à glória de um corpo glorificado e um corpo eterno, vivendo em um reino eterno.